Na parte mais profunda do mar ficava o palácio do Rei do Mar, e ele tinha 6 filhas. Eles brincaram no jardim o dia todo. Ao contrário das outras princesas, a mais jovem era quieta e pensativa, e o nome dela era a Pequena Sereia. Acima de tudo, ela adorava ouvir histórias sobre o mundo das pessoas. Tradicionalmente, uma sereia só poderia subir à superfície pela primeira vez em seu 16º aniversário. E agora é hora de ver a terra e a princesa mais jovem. Ela emergiu perto do navio, cantando e música vindo do convés. Esta foi a primeira vez que a princesa viu o navio. Na cabine do navio, a pequena sereia notou um belo príncipe. Por um longo tempo ela não conseguiu tirar os olhos dele. De repente, uma violenta tempestade começou no mar. O navio do príncipe atingiu uma rocha e se espatifou em pedaços. Na escuridão total, um relâmpago brilhou e a pequena sereia viu o príncipe cair no mar. Ela o resgatou trazendo-o para a terra. Logo o príncipe foi encontrado por uma garota que passava. Quando ele acordou, ele sorriu para ela e agradeceu por salvá-la. A pequena sereia ficou triste porque o príncipe nem sabia de sua existência. Ela mergulhou na água e nadou para longe. Pelas histórias de seu pai sobre pessoas, a pequena sereia sabia que eles consideravam a cauda de peixe das sereias feia. Portanto, para agradar uma pessoa, é preciso adquirir 2 pernas. No dia seguinte, a pequena sereia foi para a bruxa do mar. A feiticeira concordou em fazer uma poção para ela que transformaria o rabo de peixe em um par de pernas delgadas. O andar da princesa seria gracioso, mas cada passo que ela desse traria uma dor insuportável. E se o príncipe se casasse com outra, a pequena sereia se transformaria em espuma do mar. Em troca, a bruxa desejava tirar sua voz maravilhosa da garota. A princesa estava pronta para qualquer coisa perto do príncipe e concordou. Tendo navegado para o palácio do príncipe à noite, a pequena sereia bebeu uma bebida mágica. Uma dor aguda percorreu e ela desmaiou. Ao acordar à tarde, a menina viu o príncipe à sua frente e, baixando os olhos, encontrou 2 pernas em vez de um rabo de peixe. O príncipe tentou descobrir quem ela era e como chegou aqui, mas a pequena sereia não conseguia falar. Apesar de seu andar arejado e sua bela dança, ela sentia uma dor terrível nas pernas. O príncipe tornou-se cada vez mais apegado à pequena sereia, mas ainda a tratava como uma criança fofa. Nunca lhe ocorreu fazer dela sua esposa. Certa vez, o príncipe admitiu que seu coração está ocupado por quem o salvou há muito tempo na praia, e eles vão se casar. A pequena sereia ficou muito chateada, mas não podia lhe contar a verdade. Quando chegou a hora do casamento, o príncipe convidou a pequena sereia para ir com os noivos em uma viagem de lua de mel. Uma luxuosa tenda de lua de mel está estendida no convés do navio. A pequena sereia tinha uma última noite para ficar com aquele por quem ela deixou sua casa, deu sua voz maravilhosa e suportou tormentos sem fim todos os dias. Mas ele nem percebeu. Quando o silêncio caiu sobre o navio, a pequena sereia sentou-se no convés e esperou os primeiros raios de sol. De repente, perto do navio, ela notou suas irmãs. Eles choraram pedindo à bruxa para ajudar a salvar a princesa da morte. A feiticeira deu-lhes uma faca afiada, com a qual a pequena sereia deveria perfurar o coração do príncipe. Uma gota de seu sangue transformaria suas pernas em um rabo, e ela poderia retornar ao mar. A pequena sereia olhou para dentro da tenda e viu ali um casal apaixonado adormecido. Ela não encontrou forças para tirar a vida do príncipe e jogou a adaga no mar. Com pesar, a pequena sereia se jogou na água, mas a bondade da princesa derreteu o coração da bruxa malvada. A feiticeira cancelou seu feitiço, e a pequena sereia novamente tinha uma cauda de peixe em vez de pernas humanas. Lemuel Gulliver nasceu na família de um pobre proprietário de terras inglês. O menino era o terceiro de 5 filhos. Aos 14 anos, tornou-se aprendiz de um famoso médico londrino. Em seguida, conseguiu um emprego como cirurgião em um navio. Durante 6 anos Gulliver viajou para diferentes países, observou os costumes e costumes dos nativos, e até estudou sua língua. E assim Gulliver partiu em outra viagem no navio Antelope. Mas não teve tempo de passar nem pela metade, pois o navio caiu em uma terrível tempestade. A tempestade atingiu o navio contra as rochas e os marinheiros pularam horrorizados. E apenas Gulliver conseguiu entrar no barco. Ele foi carregado por horas nas ondas, e logo por um milagre o barco apareceu na praia. Mas Gulliver estava tão exausto pela tempestade que, assim que pisou no chão, adormeceu imediatamente no gramado próximo. Os raios do primeiro sol despertaram Gulliver.
Ele tentou se levantar, mas percebeu que não conseguia se mover. Seus braços, pernas e até mesmo seu cabelo estavam amarrados ao chão com uma rede de pequenas cordas. De repente, algo fez cócegas no peito de Gulliver. Ele ergueu a cabeça e viu em si mesmo um homenzinho do tamanho de um dedo. Era o rei dos Liliputianos. Ele deu a ordem e então milhares de pequenas flechas, como agulhas, começaram a perfurar o corpo de Gulliver. O prisioneiro percebeu imediatamente que era melhor se submeter. Ele mostrou por sinais que estava com fome e com sede. Então, por ordem do rei, a comida foi trazida para ele. Mais de 100 nativos subiram as escadas até a boca de Gulliver, despejando cestas de frutas, pão e carne sobre ele. Quando Gulliver comeu tudo, ele foi levado para a capital em uma plataforma feita especialmente para isso. O prisioneiro foi colocado em um enorme templo, acorrentado à perna esquerda por várias correntes em miniatura. Era a maior sala de todo o país, mas mesmo dentro dela o gigante tinha que andar de quatro. Em uma reunião dos Liliputianos, o rei ordenou fornecer a Gulliver uma equipe de 600 servos. Costuraram um terno para o prisioneiro e até uma cama de colchões em miniatura. E com o tempo, o rei se convenceu de que o gigante era bom e, portanto, o soltou. Gulliver viajou muito pelo país, estudou os costumes e a língua dos Liliputianos e até participou de suas festas e desfiles. Certa vez, enquanto se comunicava com o rei, Gulliver soube que Liliputia estava em guerra com o Império de Blefuscu, localizado em uma ilha vizinha. A razão para a controvérsia era que os Liliputianos não concordavam com os Blefuscanos sobre como quebrar os ovos de maneira adequada. Os Liliputianos os separam da ponta afiada e os Blefuscans da ponta cega. E agora rumores chegaram ao rei de Lilliput de que o inimigo havia preparado uma frota e estava prestes a atacar. Então o imperador pediu ajuda a Gulliver, e ele concordou de boa vontade. E assim, ao abrigo da noite, Gulliver pegou longas cordas e nadou até os navios inimigos. Ele amarrou uma corda em cada navio e os arrastou até a costa de Lilliput. Os guardas, que eram os únicos no navio, pularam no mar e começaram a nadar para longe do gigante. Então Gulliver desarmou completamente os oponentes e recebeu o título mais honroso do reino por isso. Por isso, os cortesãos não gostavam de Gulliver. Eles começaram a tecer intrigas contra ele, e logo o próprio rei acusou o gigante de alta traição. Rumores se espalharam por todo o reino, e Gulliver soube que um conselho secreto decidira executá-lo. Portanto, naquela mesma noite, Gulliver dirigiu-se à costa, onde deixou seu barco quebrado. Tendo reparado rapidamente o barco, o gigante deixou apressado o país dos Liliputianos, levando consigo 6 pequenas vacas vivas, 2 touros e o mesmo número de ovelhas e carneiros. Gulliver navegou no oceano por um longo tempo até que notou um navio inglês. Com isso, ele voltou para casa em segurança. Mas, como se viu, este foi apenas o começo das aventuras de Gulliver.